Bom, vamos tocar ficha então. Hoje o conteúdo é um pouquinho mais complexo. A gente vai ver alguns aspectos mais ardilosos aí de orientação a objetos. É um pouquinho de conteúdo, muito conteúdo para uma aula, mas a gente tem que dar conta, senão a gente não vai conseguir ver a parte de interface gráfica depois, né? Então esse é o último conteúdo que vocês vão ver antes da nossa primeira avaliação, da N1. E a gente vai ver herança de classes, classes abstratas e interface. Aqui não é interface gráfica, tá? Aqui é a interface que a gente usa, é um tipo de arquivo especial que a gente usa ali em Java, que não é uma classe. Então, o primeiro conceito que a gente tem que ver em Java é essa ideia de herança, no qual a gente vai ter essa hierarquia entre uma superclasse e uma subclasse. Então, tudo que a superclasse tiver vai ser herdado pela subclasse. Dessa forma, a gente consegue reutilizar código do que está na superclasse sem precisar reescrever ela na subclasse, né? Então, a gente tem algumas facilidades que a gente consegue fazer com essa hierarquia de classes e a gente consegue reutilizar código sem precisar reescrever ele. Então, a gente já está usando isso normalmente em Java quando a gente cria qualquer tipo de classe em Java, porque toda classe que a gente cria em Java ela é filha de object. Então, a classe mãe de qualquer classe que a gente faz em Java, ela herda todas as características dessa classe object aqui. O que tem dentro dessa classe object que vem lá do pacote Lang, que é do pacote Java? Aqui eu descrevi alguns dos métodos que ela já tem dentro dela, e eu vou dar um destaque maior para o equals, que é um método que permite comparar um outro objeto com o meu próprio objeto, e o método toString, que eu falei na última aula. Então, tem alguns outros aqui, vocês podem dar uma lida depois nos slides, mas os principais, por enquanto, que eu quero dar uma ênfase maior é o equals e o toString. Vocês vão ver que quando a gente cria um objeto, uma classe qualquer, ó, vou criar aqui uma classe nova. Vamos criar a classe aluno. Então, criei a classe aluno. Vou criar um atributo, tá? Nome e um atributo double nota. Então, criei os dois atributos. A gente pode criar um construtor, se a gente quiser, né? Ou deixar o construtor padrão. E, além disso, vocês vão ver que a gente pode criar o toString, que nem eu falei na última aula. O toString ele retorna uma representação de texto das minhas informações do meu objeto. E vocês vão notar que toda vez que eu crio o toString, aparece essa anotação aqui, ó, override. Isso significa que a gente está sobrescrevendo um método que já existe. Por que já existe o toString? Que toda classe que eu criar, ela vai herdar os atributos e os métodos que eu tenho em object. Então, o toString está definido lá na classe object já. Bem lembrado. Obrigado pelo aviso, Rafael. Show de bola. Então, aqui, bom, antes era só slide teórico, então não tem problema. Então, aqui a gente está, deixa eu apresentar aqui, ó. Eu criei uma classe aluno, então, em Java, coloquei dois atributos, nome e nota, nome é string e nota é double, e criei um método, tá? Eu criei o método string que ele já reescreve o método string da classe object. Quando a gente cria um outro método qualquer, como um getSet, por exemplo, a gente vai criar public void set nome, que recebe um novo nome. Aí do meu atributo nome, ele vai receber esse nome novo. Vocês vão notar que aqui no set nome eu não estou reescrevendo nenhum método. Esse método é novo e eu não preciso colocar essa anotação aqui de override. Eu não estou sobrescrevendo um método que já existe na classe object. Então, toda vez que eu criar uma classe,
eu tenho uma série de métodos que a classe Object já tem. Se eu quiser modificar o comportamento desses métodos, eu preciso reescrever ele, ou seja, eu vou reimplementar esse método, no caso do toString, e aí toda vez que eu tiver um objeto do tipo aluno, quando eu chamar o toString desse objeto, ele vai fazer isso aqui. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Quero mostrar para vocês o que acontece. Vamos criar uma outra classe e eu não vou reescrever o método toString. Então, professor, a gente vai ter aqui como atributo deu aqui. A gente vai ter como atributo aqui nome também e a área de atuação. Então aqui, se eu, por exemplo, não reescrever o método do string do professor e no caso do aluno eu reescrever, vou criar um objeto de cada tipo e vamos criar um getSet aqui. Vamos criar o set só. Então, set área, set nome, get nome e get área. O IntelliJ ele tem uma barbada que se tu começar a digitar esses métodos pré-prontos, ele já autocompleta pra gente. Então aqui falta eu criar o setNota e o getNome e o getNota. Beleza, aqui a gente já criou os getSets, criou o toString para o aluno e o professor só criou o getSet. Então aqui eu vou criar uma classe nova, chamar de programa principal. O que vai ter dentro do programa principal? Só o nosso método main. E aqui eu vou criar dois objetos. Então, um aluno, chamar de x. Como eu não criei construtor, posso criar ele assim, sem passar nenhum parâmetro para o construtor ali. E vou criar um professor também, da mesma forma. Então, agora aqui a gente vai setar as informações do aluno. José. Tirou 10. E aqui para o professor. Então, vamos setar o nome. João. Engenharia. Então agora, o que acontece? Se eu pegar e chamar o println para x, para o objeto x, e fizer isso para o objeto y, automaticamente é como se eu tivesse escrito x.string. É exatamente a mesma coisa. Então, ele automaticamente em Java ele já vai pegar, quando eu der um print de um objeto, ele vai chamar automaticamente toString. No caso de eu não ter escrito, no caso do professor, vocês vão ver que vai acontecer uma coisa bem estranha. Ele vai chamar o toString lá da classe Object e ele vai mostrar alguma coisa da referência de memória dessa variável, desse objeto. Já no caso do aluno aqui, eu fiz a minha implementação do toString, que eu tenho uma representação textual do meu objeto, aí já vai ser diferente. Então, vamos rodar aqui para ver. Tá lá, ó, esse é o objeto aluno, ó, que é dessa primeira execução do x. Então, ele vai chamar exatamente o toString que a gente tinha aqui. Ele vai construir essa string com seus atributos. E no caso do professor, que eu não construí, o toString ele vai mostrar só a classe a qual pertence esse objeto e o endereço de memória de onde ele está referenciado lá. Então, quando a gente quer que esses métodos prontos já de Object tenham um comportamento que a gente espera, a gente tem que reimplementar eles, como no caso do toString e como no caso do equals. Esse é um método muito importante, tá, pessoal? Então, no caso do o Leandro mandou uma mensagem no grupo aqui. No caso do equals, ele é o método que permite com que a gente compare um objeto distinto com o meu objeto, com o this. Então, não vou implementar no professor aqui. Então, o que acontece? Eu tenho um aluno, tá? Se eu não implementar o método equals, que é esse cara aqui, tá? Tem um aluno aqui, eu vou criar um outro aluno. Beleza.
Vou setar a nota do José e do João. Tirou 8. Aí eu quero fazer um teste. Eu quero verificar se o meu objeto X é igual ao meu objeto Y. Se eu fizer um if e comparar, que nem a gente compara um tipo primitivo com igual, o que vocês acham que vai acontecer aqui? Na prática, ele está comparando se esse X aqui, que é um objeto de memória, é o mesmo objeto Y. Ou seja, se eles estão apontados para o mesmo lugar na memória. Ó. E não é o que a gente quer, né? A gente quer saber se o atributo nome é igual de x e y e se o atributo nota é igual. Então, para comparar um objeto que não é um tipo primitivo em Java, a gente tem que usar o método equals. Então, a partir de um dos objetos, então, por exemplo, de x, eu vou chamar ponto equals o objeto y. A gente já fez isso com strings, né? Porque string é um objeto. Então, aqui a gente está comparando se a partir do objeto x, o parâmetro de entrada, que é um outro objeto y, ele é igual. Só que isso só vai se comportar do jeito correto caso lá na classe aluno a gente crie o nosso método equals. Então, um método equals padrão, tá? O que ele faz? Então, primeira coisa, aqui esse primeiro if é para testar o quê? Se o meu objeto, o this, é igual, é o mesmo objeto aqui que me passaram como parâmetro. Se é exatamente o mesmo, né? Que a única forma que isso aconteceria é se eu botasse x.equals x. Então, se isso for verdadeiro, ele já retorna true e não testa mais nada. Caso contrário, aqui eu estou testando se ele não é null, o objeto que me passaram, que se for null, ele não é igual ao meu objeto. E depois, se a minha classe, o nome da minha classe, ou seja, aluno, é a mesma classe do objeto, ou seja, se eles pertencem à mesma classe. Se os dois são do tipo aluno, nesse caso aqui do nosso exemplo. Se ele não for da mesma classe, ou se o objeto for nulo, eu já retorno falso e não testo mais nada. Como a gente recebe um objeto genérico aqui, object, a gente tem que fazer um cast para acessar os atributos dele, porque eu não sei quais são os atributos que ele tem. Né? Então eu preciso fazer um cast explícito aqui para o aluno, salvo isso numa variável, e aí eu posso comparar. Aqui eu estou comparando assim, né? Mas eu posso comparar assim, ó. Se isso é igual a isso. Ou seja, se a nota desse aluno que me passaram, que é do objeto O, for igual à minha nota, ao this.not, e se o nome que eu tenho é igual ao nome do aluno que me passaram, isso significa que ambos os atributos de nota e nome são iguais, mesmo que ele não seja o mesmo objeto em memória. Então é isso aqui que a gente quer. Só vai ser verdade, vai ser comparado como igual quando ele for o mesmo objeto, que é o primeiro caso aqui do if, ou quando ele tiver os atributos iguais. Então, alguém tem alguma dúvida por enquanto aqui, pessoal? Então, sempre que a gente quiser criar sempre que a gente quiser comparar um objeto da nossa classe que a gente criou, a gente precisa implementar o método equals e comparar os atributos que a gente quer aqui. Nesse caso, eu quis comparar os dois. Eu posso não comparar todos, tá? Por exemplo, se eu tiver um CPF aqui para representar, para diferenciar um aluno de outro, uma matrícula, eu posso usar só esse cara para comparar aqui e não preciso comparar os demais parâmetros, tá? Os demais atributos. Voltando aqui, então. Então, além dessa hierarquia base que a gente tem com a classe Object, que sempre que eu criar uma classe ela vai ter essa hierarquia, a gente pode criar as nossas hierarquias. Então, a gente pode criar, quando a gente for criar as classes, a gente pode definir qual classe vai herdar características de outra classe. Então, aqui tem um exemplo de uma hierarquia de herança, no qual eu tenho uma classe mãe, membro da comunidade, que é bem genérica, e a classe funcionário, aluno e ex-aluno são filhos da classe membro da comunidade. Já a classe funcionário, ela é classe mãe da classe corpo docente e administrativo. Então, corpo docente e administrativo vão herdar as características de funcionário, que por sua conta vai herdar as características de membro da comunidade. E ali embaixo, tanto o administrador quanto o professor vão ser classes filhas de corpo docente.
Então a gente pode criar essa hierarquia de classes para a gente não repetir código, né? Vai ficar mais claro quando eu mostrar um exemplo ali na sequência. Então aqui tem alguns exemplos ó, de superclasses, de classes mães e subclasses dessas classes mãe. Então, por exemplo, tem o aluno, aí eu posso ter classes filhas de aluno graduado, aluno não graduado, posso ter uma forma geométrica como superclasse, círculo, triângulo, retângulo, esfera, cubo como subclasse, e assim sucessivamente. Então a gente vai ter sempre essa ideia de classe mais genérica para a classe mãe. Então aqui, nesse exemplo bem básico, a gente tem a superclasse mamíferos, né? E eu tenho as subclasses cães, gatos, equinos, roedores. Cada um vai ter as suas características distintas, mas no geral eles vão ter as características semelhantes, todas agrupadas na superclasse mamífero. Então a gente vai sempre representar aqui, ó, que eu já estou pensando em quais métodos que eu posso ter e quais atributos eu vou ter lá em animais. Então eu tenho nome, idade, peso e cor dos olhos, e qualquer animal, independente do tipo, vai poder comer ou dormir. Aí eu tenho as subclasses aves, mamíferos e répteis. E aí vocês vão notar que, mesmo que essas três classes tenham nome, idade, peso e cor dos olhos, elas vão ter as características distintas nas suas classes. Então, tipo de escamas, que é uma coisa que só réptil vai ter, então ele vai ter como atributo na classe réptil. E já de mamíferos a gente pode ter uma outra diferenciação, que é de cães e gatos, cada um com suas características. Então aqui é só um exemplo. Agora entra na jogada nosso atributo, nosso modificador, desculpa, de atributos, o protected. Então, por enquanto a gente tinha visto o public, que permite que seja tudo que eu defini como público numa classe seja acessável por qualquer outra classe do meu projeto. A gente tinha o private, no qual a gente declara os nossos atributos que não podem ser acessados fora da minha classe. E a gente tem o protected, que é usado na herança. Quando a gente tem essa relação de classe mãe com classe filha, a gente pode colocar os nossos atributos lá da classe mãe para serem herdados e acessados na classe filha como protected. Se eu colocar como private na classe mãe, as classes filhas não vão conseguir acessar. Então, eu sempre defino, quando tiver essa hierarquia, na classe mãe como protected, nas classes filhas como private. E public vão ser mesmo os métodos. Então aqui, ó, pensando nessas duas classes, tá? Que eu tenho pessoa jurídica e pessoa física, né? Se não existisse herança, eu basicamente criaria esse código com esses atributos e esses métodos. Só que o problema é que a gente tem muito código repetido aqui. Tanto em atributos, ó, tem o nome, endereço, bairro, CEP, cidade, estado, tudo repetido em duas classes, como os métodos. Então eu tenho get nome, get endereço, todos os gets e sets ali vão ser iguais. Então, para não repetir um monte de código, eu posso fazer a hierarquia e criar uma classe mãe, uma superclasse chamada pessoa, no qual eu vou agrupar tudo que eu tinha em comum, nome, endereço, bairro, CEP, cidade, estado, e todos os métodos também. E nas classes filhas, pessoa jurídica e pessoa física, eu vou só deixar o que elas têm de específico e que vão diferenciar uma da outra. Então, no caso da pessoa física, eu tenho RG, CPF e tipo. E no caso da pessoa jurídica, eu tenho CNPJ. O tipo está repetido aqui também, mas não deveria. Nesse exemplo aqui, cada pessoa vai ter uma lista de contatos. Então, a gente pode ter uma array list de contatos também. Cada contato vai ter e-mail, telefone e DDD. Então, a gente tem sempre essa relação na superclasse de E1. Então, eu tenho pessoa jurídica, classe filha, é uma pessoa. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no código é criar a classe contato, aquela que tinha lá na direita, no canto direito superior. Então, criei meus atributos como private. Ele nem está na relação lá de herança. Então, private, que tem o atributo string de um e-mail que é uma string. Tem o telefone e o DDD, que são ambos inteiros. Fiz os getsets, criei um construtor lá embaixo para preencher as informações quando derem um new de contato. Criei minha classe mãe, que é pessoa, que eu vou ter como atributos agora, todos aqui vão ser protected. Todos protegidos, para que as minhas classes filhas de pessoa, que são pessoa jurídica e pessoa física, possam acessar esses atributos aqui. Então, eu tenho uma array list de contato, que é daquela classe que eu criei antes.
chamada contatos. Tem os atributos lá que estavam repetidos nas duas classes, então vou estar só aqui uma vez, que é o nome, endereço, bairro, cidade, estado e o CEP. Criei getSet para todos os atributos. Criei um construtor para a pessoa também, dando um destaque ali na linha 84, que quando eu estou criando um new pessoa, eu estou criando uma lista de contatos vazia inicialmente. Foi uma decisão que eu tomei, aí depois podem chamar o método adiciona contato e remove contato para ficar atualizando essa lista de contatos. Agora, para criar a classe filha, o que indica que a pessoa física é uma subclasse de pessoa? É aquela palavra reservada ali, extends. Então, sem aquele cara ali, ó, eu não tenho essa relação de herança. Então, eu preciso colocar explicitamente, quando eu declarar a classe, público classe pessoa física, extends, ele está estendendo a classe pessoa que eu já defini antes. Aí, nesse caso, os atributos das classes filhas não são todos privates. Criei getSet, criei construtor. Dá um destaque ali embaixo, na linha 38, sempre que eu vou criar um construtor de uma classe filha, eu preciso previamente passar todos os meus dados para o construtor da classe mãe. Então, antes de ser uma pessoa física, ele já é uma pessoa. Então, no construtor de pessoa física, eu tenho que receber todos os meus dados de pessoa física, RG, CPF, tipo, mas também receber as informações da classe mãe pessoa. E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer sempre, primeira linha de um construtor da classe filha é chamar o superconstrutor através da palavra super. Então, vou escrever super, abrir parênteses, passar os atributos que eu preciso passar para o construtor de pessoa, e aí depois, que é o que tem na linha 39 a 41, eu vou receber os meus atributos ali. Mesma coisa para pessoa jurídica, então vou estender pessoa também, vou ter o CNPJ e o tipo. Tem que dar o extends, tem que usar o super na primeira linha do construtor de pessoa jurídica. Então, vocês podem ter algumas dúvidas agora nesse momento, né? Se eu posso reescrever um método da classe filha, que já tem na classe mãe. Se eu posso chamar qualquer construtor que eu tenho definido na classe mãe, no construtor da classe filha, ou seja, quando eu vou chamar aquele super, se eu tiver mais de construtor na classe mãe, eu posso escolher. E, como terceira dúvida, como é que eu acesso os atributos e métodos da superclasse? Então, vamos dar uma olhada. Vamos mexer aqui no exemplo que é mais fácil. Então, a gente tinha aqui aluno. Vamos aproveitar que já tem o aluno. Vou apagar aqui o professor. Vamos criar um aluno da automação. E vamos criar um aluno da mecânica. Beleza, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar o extends aluno. Além disso, eu preciso modificar minha classe aluno, que eu não tinha pensado para a herança. Então aqui vai ser tudo protected. Ambos os atributos aqui vão ser protegidos. Vamos criar mais de um construtor, eu não criei nenhum, né? Então vamos criar dois construtores aqui. Public aluno. Vamos fazer um que recebe o nome. Eita, soltou. This.nome, recebe nome. E vamos criar um outro que recebe o nome e a nota. Então, this.nome recebe nome, this.nota recebe nota. Show de bola. Então, crio os dois construtores, crio os meus atributos protegidos, e aqui eu tenho que estender aluno, tanto aqui quanto aqui. Então, vocês veem que já deu erro. Ó. Quando eu estendo e enquanto eu não criar um construtor, ele vai ficar dizendo que tem erro. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um construtor que chame um desses caras aqui, ó. Que chame o construtor da superclasse ou que passe o nome só, ou que passe o nome e a data. Vou escolher esse aqui. Então, basicamente, vamos criar uns atributos diferentes aqui, tá? Private.
que vocês acham que a gente pode botar aqui que diferencia um aluno da mecânica e da automação, né? Vou fazer um bullying aqui. Sei lá, vou inventar alguma coisa aqui. Vamos dizer que tem exame, né? Outro não tem. Então, private double. Nota de exame. Beleza. Então, nesse caso aqui, a gente tem a nota de exame. Então, eu vou precisar receber esse cara aqui. Então, double nota de exame. Depois que eu recebi no superconstrutor, eu vou lá e boto this.nota de exame, que é o meu atributo, recebe a outra informação recebida. Então, sempre eu posso escolher qual é o super que eu vou chamar. Se eu quiser criar um outro construtor aqui para chamar o outro construtor da classe mãe, posso também. Ou seja, nesse caso aqui eu estou chamando o superconstrutor a outra opção que era passar o nome e a nota. Os dois funcionam da mesma forma. Então vamos dizer aqui que na automação a gente tem um outro atributo. Vamos dizer que a gente tem um boolean. Não sei o que a gente pode botar aqui. Vou criar uma qualquer coisa aqui, x. E a gente precisa criar o construtor, então ele está surtando enquanto a gente não cria. Vamos criar o nome. Aí eu vou ter que receber o x também. E o this.x recebe o x. Agora, uma das dúvidas lá que a gente poderia ter é essa ideia. Então aqui a gente já... vamos ver o negócio de reescrever o método. Então, se aqui no aluno, tá? A gente tem... fazer assim... public... void mostra... fazer... Isso é muito parecido com toString, né? Fazer assim, boolean... verifica se passou. Então aqui a única coisa que a gente vai fazer é retornar se a nota do aluno, que é da minha classe mãe, foi maior ou igual a 6. Só fiz isso. Lá na minha classe, então aqui vamos fazer um teste aqui, ó. Aqui ele já está reclamando, porque agora a gente tem que passar as informações, né? Então, no construtor, vamos criar o José com a nota 10 e criar o João com a nota 8. Então aqui, ó, agora, a gente pode, por exemplo, chamar o verifica passou, por exemplo, porque ele está tanto na classe... Vamos criar aqui um aluno automação e um aluno mecânica. Beleza. Aqui está reclamando. Por que ele, vocês acham que está com um erro aqui, ó? A gente, no aluno automação, no construtor, a gente recebe um boolean aqui em x. Então, aqui eu vou botar um true. Então, o que acontece? Eu posso chamar esse verifica passou, por quê? Porque ele está lá na minha classe aluno, né? Agora, então ele existe tanto na minha classe aluno automação quanto aluno mecânico, que eu herdei esse método. Agora, se eu vou lá no aluno automação e reescrevo, vocês vão ver que eu vou ter que botar o override também. Então, se eu pegar esse método aqui, mas eu quero que ele tenha um comportamento diferente quando for um aluno da automação, eu vou, vamos dizer que ele tem que tirar 7. Então, overrides. Então, aqui eu estou reescrevendo o método que tem lá no aluno, vocês vão notar, vamos dizer aqui que o aluno X passou, se ele passou. Caso contrário, vamos dizer que o X não foi feliz dessa vez. E vamos fazer a mesma coisa para o Y. Então, no objeto X, a gente tem um
objeto de automação. No objeto, no X tem o de automação, no Y tem de mecânica. A gente reescreveu o método no automação, né? Então, no caso da automação ali, vamos fazer, deixa eu ver só, botar uma nota aqui para automação, porque aí fica difícil também. Nota. Nota. Beleza. Então, voltando lá. True e tirou 5. Vamos botar 6 nos dois. Então, o que acontece é o seguinte. Como a gente passou a nota 6 para os dois alunos aqui, os dois objetos, quando ele chamar o verifica passou para X, ele vai executar o método que está dentro da sua classe, que foi reescrito. Quando ele chamar o verifica passou de Y, ele não vai chamar o método de aluno mecânico, que ele não existe. Ele vai lá para o aluno que está sendo estendido para a classe mãe e vai executar o código que está aqui. Então, nesse caso, ele vai dizer, vamos ver o que vai acontecer, ele tem que dizer que o aluno de mecânica passou, porque a gente testa com maior ou igual a 6. Opa! Como assim? Vou botar o Y aqui, que eu esqueci. A nota do exame eu passei ali. Mecânica. Vamos burlar aqui. 6. Como eu tenho dois atributos, ó, eu estava passando errado ali, então vou executar de novo. Então, o José não foi feliz, não passou, porque a gente usou aquele método que testa se a nota é maior ou igual a 7. E no Y, que era o João, ele passou porque a gente tem o método implementado aqui, mas lá no aluno a gente tem e ele testa se é maior ou igual a 6. Vocês têm dúvida aqui nesse exemplo, pessoal, que eu botei aqui? Tranquilo? Beleza. A última coisa que a gente tem que ver é como é que a gente acessa os atributos que a gente tem na classe mãe. Então, uma coisa que a gente tem no aluno aqui, né, é essa nota. Então, vamos dizer que, vocês viram aqui que nem deu erro, ó, ele acessa direto. Mas se eu quiser botar explicitamente para eu saber que eu estou trabalhando com a minha classe mãe, eu posso usar a palavra reservada super. Então, aqui eu estou dizendo, sempre que eu coloco super ponto numa classe filha, ele mostra tudo que tem na minha superclasse. Então, eu posso deixar direto, como estava antes, mas se eu quiser deixar explícito para acessar um atributo ou um método da minha classe mãe, eu posso simplesmente chamar o super. Mesmo. Então, isso era o que a gente tinha para ver de herança. No caso das classes abstratas, o que é uma classe abstrata? Tá? A gente vai usar elas principalmente quando existir uma hierarquia de herança e quando a gente não for instanciar a minha classe mãe. Então, no exemplo que eu mostrei antes, é como se eu nunca fosse ter um novo objeto somente aluno. Então, se eu não for criar um new aluno nunca, só vou criar new aluno mecânico ou new aluno automação, aí eu posso transformar a minha classe mãe numa classe abstrata. Então, como é que a gente faz isso? Deixa eu mostrar aqui no exemplo. O que diz que uma classe é abstrata ou não é essa palavra reservada abstract. Então, basta eu colocar o abstract antes da palavra class e esse cara aqui jamais vai ser instanciado. Então, no meu programa principal, não posso criar, por exemplo, agora, aluno recebe new aluno. Ele vai reclamar primeiro do construtor, mas ele vai dizer, ó, o aluno não é concreto, ele é abstrato, então ele não pode ser instanciado. O que eu posso fazer é chamar C que é do tipo aluno e depois instanciar um objeto filho. Isso eu posso fazer. Então, por que eu faria isso? Por que eu criaria um método, uma classe abstrata aqui? Uma das vantagens que a gente tem é, por exemplo, eu quero que toda vez que alguém estender a minha classe, implemente um método específico. Então, por exemplo, o verifica passou para não ficar restrito a ser esse método aqui que testa se é maior ou igual a 6, porque cada curso pode ter o seu teste diferente. Eu posso transformar esse método em abstrato, então não vai ser mais concreto como ele era agora. Eu só vou dizer que ele vai ser implementado por as minhas classes filhas. Então, coloca um abstrato, ponto e vírgula, não abre as chaves, e ele vai ter que seguir esse modelo aqui, ó. Se ele tivesse algum parâmetro aqui, numa classe filha vai ter que ter esse mesmo parâmetro também.
Mas eu posso ter quantos métodos abstratos eu quiser, posso continuar tendo métodos concretos como eu tinha antes, e aí quando eu estou numa herança, todo mundo que estende aluno vai ter que implementar esse método. Aqui não deu erro porque a gente já tinha implementado no aluno automação, mas aqui deu problema. No aluno mecânica, eu preciso implementar tudo que é método abstrato que eu tenho lá em aluno. Então vamos implementar. Então aqui é 6. Então agora, no aluno eu não vou ter essa implementação, mas sempre que eu for estender a classe aluno, eu vou precisar fazer essa verificação aqui, essa implementação dos métodos abstratos. Então desse jeito a gente está meio que padronizando, né? Todos os métodos que a gente definir lá vão ter que ser implementados nas classes filhas. A gente não está deixando livre, por exemplo, para as classes filhas definirem por exemplo, uma classe definir que passou, a outra classe definir como vou passar, sei lá. Então a gente define um padrão ali e esse padrão vai ter que ser respeitado em todas as classes filhas dessa classe. Então aqui um exemplo só, sempre usando o abstract. E lá na nossa, se a gente pegar o mesmo exemplo que a gente tinha antes, eu nunca vou ter só pessoa, né? Eu vou ter o pessoa física e a pessoa jurídica nesse exemplo. Então a gente pode transformar a classe pessoa em abstrata e a nossa classe filha, as filhas, continuam sendo concretas. Então eu transformo ali para abstract, o nosso pessoa, e eu vou criar um mostra contatos como abstract também, esse método. Tanto na classe em pessoa física, eu preciso dar override ali e implementar o mostra contatos do jeito que eu quero. Então aqui ele está só fazendo um for each para mostrar as informações do contato, chamando toString de contato, para todos os contatos que eu tenho. E lá na pessoa jurídica eu estou fazendo diferente. Então lá eu estou fazendo for each também, mas eu estou mostrando, fazendo uma formatação diferente para dar um resultado distinto. Então ali eu estou dando um get email, fazendo uma formatação do get DDD para mostrar o telefone mais bonito. E aqui a gente adicionou o método string que não tinha antes, para ele ficar bonito também quando mostrar. Então aqui eu tenho dois objetos pessoa, P1 e P2. Um eu instanciei como pessoa física, o outro como pessoa jurídica. Então um sou eu ali, e o outro é o if. Criei o meu contato, adicionei esse contato em ambas as pessoas, e na hora que eu chamo o mostra contatos ali na linha 29 e na linha 31, vocês vão ver que a formatação é completamente diferente. Ó. Então, na primeira, ele vai chamar aquele primeiro método lá de pessoa física, e o outro, o segundo objeto, ele vai mostrar vai executar o método mostra contatos lá de pessoa jurídica, que tinha aquela formatação mais bonita. Por enquanto, pessoal, entenderam aqui em classes abstratas? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Então, por fim, a gente tem que ver esse conteúdo aqui de interface. Então, a interface tem algumas similaridades com a classe abstrata, mas ela nunca vai estar relacionada com aquela ideia de herança. Então, quando vocês forem criar uma interface e forem dar um new aqui, vocês não vão selecionar a classe Java, vocês vão selecionar... Cadê a interface aqui? Cadê? File. Estranho. Bom, tudo bem, deixa assim. Mas a gente não vai criar uma classe, né? Então, até posso criar como classe ali, mas depois a gente nunca vai botar o public class nela. Então, aqui, tá aqui. Então, vocês não vão selecionar a classe, vocês vão selecionar a interface. Então, vou chamar de meus métodos. O que vai ser uma interface? Ela não tem a ideia aquela de atributos, até o símbolo aqui no IntelliJ é diferente, tá? É sempre com essa formatação, pública, interface e o nome da minha interface. E o que eu posso declarar dentro dela? Então, a gente pode declarar todos os métodos que não vão ter implementação, ou seja, eles são abstratos todos. Então, a gente está criando uma forma de padronizar uma série de métodos para que quando alguém for implementar, ele pode implementar essa interface e seguir uma série de regras. Então,
a gente tem aqui eu tô, deixa eu ver o exemplo. Aqui eu tenho alguns exemplos de interfaces já da app Java, que já existem, que é o Comparable e o Serializable. Tem o Runnable também, que é para threads. A gente, quando vai criar uma interface, a gente pode definir, até dá para definir atributos, mas não é muito comum. A gente pode definir constantes com o public final, static, isso é mais comum para constantes. E a gente pode definir, como nesse caso aqui, um método abstrato. Como na interface a gente nunca vai ter um método concreto, eu não coloco aquela palavra reservada abstract. Então, eu só vou botar public, o tipo que ele retorna, nesse caso é void, o nome do meu método, que nesse caso é esse hello, e entre parênteses os atributos que eu recebo, nesse caso não recebo nada. Então, a gente tem, toda vez que a gente quiser que uma classe implemente essa interface, a gente coloca como palavra reservada implements, lá na hora que a gente está definindo a classe. Então, aqui eu estou definindo public class, my interface implementation, e aqui eu coloco implements my interface. Quando eu faço isso, automaticamente, enquanto não implementar todos os métodos lá abstratos que tem na minha interface, ele vai ficar dando erro. Então aqui eu implementei, fiz a minha implementação, ele seguiu a mesma assinatura do método, mas a implementação eu fiz do jeito que eu queria. Eu posso ter várias interfaces também, então aqui eu tenho dois exemplos. Eu tenho o método say hello e say goodbye em arquivos diferentes, e na minha classe eu posso implementar quantas interfaces eu quiser. Então aqui eu estou implementando a primeira interface, vírgula, a segunda interface. Aí, nesse caso, a minha classe ali vai implementar tanto say hello quanto say goodbye, e vai ter que seguir a mesma regrinha ali de seguir a assinatura dos métodos. E a partir de Java 8 surgiu essa ideia de criar um método default em interface, que é um método já implementado, então eu tenho como fazer isso. Embora não seja não seja muito usual, mas eu tenho como criar um método padrão ali, e ele não vai ser implementado nas classes que implementam essa interface. Caso eu não implemente, né, na realidade. Isso. Tem como criar algum método estático também, e também a partir de Java 8. E posso ter herança entre interfaces, tá? Isso não é muito comum, mas é possível. Então ali a gente tem o primeiro arquivo, que é mais super interface, ele só tem um método para ser implementado. Aí quando eu criei o mais sub interface, eu estendi aquela outra interface. Então eu só vou ter essa ideia de herança entre interfaces só com esse tipo de arquivo, tá? Nunca vou criar um public class x extends uma interface. Não, eu vou sempre implementar daí. Então aqui, lá por fim, a gente tem o myClass que implementa aquela interface do meio. Como ela estende a primeira, eu vou ter que implementar os dois métodos. Tanto o sayHello quanto o sayGoodbye. Eu falei um pouco de generics na última aula. Eu posso usar isso também para interface, né? Eu não preciso só usar em classes. Então aqui eu tenho uma interface com um genérico ali. Ele serve para qualquer tipo de classe. Então eu posso passar naquele menor maior. E ele tem um método que retorna um objeto dessa mesma classe, que chama produce. Então, ali embaixo, eu criei uma classe chamada CarProducer, que recebe esse genérico, implementa essa interface, que passa o mesmo genérico, e aí eu vou implementar, eu vou sobrescrever esse método, implementar, e nesse caso eu vou restringir a só criar objetos do tipo carro, que é aquela classe que está lá no canto direito superior. Então, ali por fim, na hora do main, eu posso instanciar mais ou menos como a gente faz com a relist, definir que é do tipo carro e instanciar e pedir para produzir um carro novo. Como exercício, vocês têm que implementar essa hierarquia, o exercício da semana é implementar essa hierarquia aqui de classes. Vocês vão ter forma como classe abstrata, então ela nunca vai ser instanciada. A forma bidimensional e tridimensional também vão ser abstratas, as duas classes filhas primeiras ali. E as classes folhas, que são as lá do fundo, lá embaixo, elas não vão ser abstratas e elas têm que implementar uns métodos para calcular a área e o volume da forma geométrica. Então, cada um vai ter a sua equação diferente.
Aí a forma como vocês vão fazer isso, vocês podem variar, tá? Vocês podem usar a interface, inclusive, para padronizar os métodos, podem definir métodos abstratos e reimplementar eles nas classes filhas. Eu vou deixar um pouco livre para vocês fazerem. O importante é ter esses dois métodos para calcular, a área e o volume. Lembrando que vocês podem reutilizar métodos, tá? Se tiver algum na superclasse, podem chamar o super e chamar aquele método lá que está na classe mãe. Bom, e é isso. Então, aquele último exercício da última aula eu vou deixar para a próxima semana, né? Eu dei uma semana a mais, mas esse aqui segue no mesmo cronograma, tá? Até porque depois a gente vai ter aquela avaliação do N1. É isso então, pessoal. Vocês ficaram com algumas dúvidas aqui nessa aula de hoje. É uma aula um pouquinho mais abstrata, né? Mas com alguns aspectos um pouquinho mais complexos, mas eu espero que tenham conseguido entender. Ok? Beleza. De novo, né? Qualquer dúvida, não entender alguma parte do conteúdo ali, ou quando forem fazer o exercício e não conseguirem empacar em algum código, marquem comigo aí que a gente te faz um atendimento aí virtual. Então tá, boa semana aí, pessoal. Abraço. Bueller.